A Ferrovia Sorocabana, que depois passou a ser FEPASA, começou a funcionar em 1886 na cidade de Laranjal Paulista, empregando centenas de ferroviários que, até hoje, se orgulham de seu papel na estação. Qual foi a última vez que o senhor andou de trem? Que eu andei de trem? Acho que foi em 1998, 99. A última vez que eu andei de trem foi mais ou menos em 2010, não lembro bem certo o ano, ou seja, uns 14 anos atrás. Há mais ou menos uns 25 anos indo para o Paraná com meu pai. Eu lembro que veio foi no ano... foi em 82, 83, 84 e eu ia para Ourinhos. Como é seu nome? Liz. Quantos anos você tem, Liz? 5. Você já andou de trem? Não. E você tem vontade de andar de trem? Sim. E de bondinho. O Vitor aqui vai nos ajudar a entender melhor a ferrovia e a sua importância para a cidade e para tantas pessoas. As ferrovias elas foram inicialmente implantadas no Brasil em 1954, lá no Rio de Janeiro, com uma ferrovia muito importante lá, que deu início a todo esse processo aí, foi construído pelo Barão do Mauá. E é claro que foi uma mudança muito grande aí para todos os países do mundo que resolveram construir ferrovias, porque antes das ferrovias o transporte era feito geralmente por tração animal ou às vezes até tração humana. Quem eram os principais demandantes dessas ferrovias eram os produtores de café. Então, a partir do Rio de Janeiro, a ferrovia foi se estabelecendo em outras regiões do Brasil e é claro que o estado de São Paulo acabou utilizando muito bem essas ferrovias e principalmente para transportar café. É claro que as ferrovias acabaram beneficiando outros serviços como o transporte de encomendas e principalmente transporte de pessoas. Me conta, senhor Vital, faz quanto tempo que o senhor trabalhou lá na ferrovia? 30 anos. E se aposentou lá? Aposentei lá. Eu comecei como praticante na estação, né? Aí para se formar como telegrafista. Que naquele tempo a comunicação era tudo por telégrafo. Telégrafo era tudo por som. Um dia a gente ia, durante a semana, terça, quinta e sábado, a gente ficava na estação praticando o serviço da estação, aquele serviço de expediente, despacho e outras coisas. E segunda, quarta e sexta a gente ia a Sorocaba. E me conta, o senhor sente saudade dessa época de ferroviário? Tem sim. Sim. Senhor... Inclusive, quando eu me aposentei, eu fui lá falar com o inspetor de eu voltar a trabalhar como monitor, porque eu aposentei com 44 anos. Eu era moleque. O senhor tem vontade de dar uma voltinha de trem de novo? Sim, já tenho. Nós já fizemos isso. Até Maristela, num alto linha. 82 anos. E me conta, o senhor trabalhou na antiga Sorocabana? Não, eu trabalhei o tempo inteirinho até a aposentadoria só na Sorocabana. Ah, que bacana. E o que o senhor fazia lá? Eu era da sinalização. O que é da sinalização? Aí que eu sabia que você ia perguntar isso aí. Sinalização é aquelas cores que o trem pode avançar ou não, como fosse
o sinal de trânsito. Ah, É a mesma coisa. é uma memória, assim, que o senhor lembra da sua época de ferroviário, que o senhor mais se recorda, que sente saudade. É quando me chamava para fazer o meu serviço, que era recuperar a sinalização. É, que eu tinha prazer de fazer aquela função lá. Os trem de luxo. O senhor sente saudade daquela época? Tenho. Para dizer que não, eu tenho, porque era outro tempo, né? Era outro tempo. O que eu podia fazer aquele tempo lá, era da época, porque agora, hoje, que eu estou com maior liberdade de tempo para fazer as coisas, eu não faço mais por causa da idade. Já foi. Aquilo é passado. E essa casa onde a gente está aqui agora é, vamos dizer assim, oficial do pessoal da ferrovia, né? Onde eu tinha a obrigação de ocupar por causa do horário de me chamar, que não tinha hora. Entendi. Então, morando dentro, você tinha a obrigação de atender o chamado da companhia, né? Da companhia. Esse assim, se o senhor, né, tivesse a oportunidade de passear de trem, agora mais culturalmente aqui em Laranjal, o senhor gostaria de participar desse passeio, assim? Não mais. Não gosta mais de trem? Não. Trabalhar na ferrovia para o meu pai, aquilo lá era mais que uma profissão. Para ele era uma família e nós morávamos próximos à ferrovia. Então, tínhamos muito contato com outros trabalhadores, com outros filhos de ferroviários, né? E eu me lembro que desde criança, o meu pai me levava muito para passear de trem. Então, a gente ia muito para São Paulo, Sorocaba. Meu meio de transporte naquela época era o trem. Eu acho que realmente o trem é um meio de transporte seguro, econômico, né? E permitiria também desafogar as rodovias, né? Deixaria as rodovias apenas para os carros, né? E deixaria a parte bruta nas ferrovias, porque pouparia vidas, né? Porque quantas mortes acontecem diariamente, né? Por causa de transporte de caminhão. Isso não aconteceria se fosse feito pela ferrovia. Meu pai teve duas fases na ferrovia. A primeira fase, ele trabalhava fazendo manobras no trem, ou seja, quando vinha dois trens de encontro, ele que manobrava para um trem passar, enquanto o outro aguardava, né? E teve uma segunda fase em que ele trabalhou, que chamavam de chefe de trem. Então, quando as pessoas pegavam o trem, era ele que verificava se a pessoa estava com a passagem e o destino da pessoa estava correto, né? E era algo assim que ele tinha paixão, né? E não tinha um horário fixo, ele cumpria escala. Então, apesar de ele morar aqui em Laranjal, o ponto dele era Botucatu. Então, ele saía daqui de Laranjal, ia para o Botucatu de trem e de lá ele começava a sua jornada. Às vezes ele ficava 1, 2 dias e depois voltava para casa. E o que o senhor está segurando aí na mão é seu cap? É o cap que o chefe de estação usava. É o chefe de estação que usava esse? Isso. Ai. Os auxiliares eram azul. E eu vi que está escrito FEPASA, porque anteriormente era Sorocabana, né? Era EFS, Estrada de Ferro Sorocabana. Como foi para o senhor ver a ferrovia sendo desmanchada e parada no tempo? Foi triste. Foi muito triste. Porque a ferrovia transportava até remédio. E no despacho do remédio vinha lá, uma caixa drogas. Mas naquele tempo não existia droga.
prefeito de comunicação de um lugar para o outro, aqui deu vida. E aqui eles acionavam, aqui que eu falei da cordinha, e tocava conforme o toque, chamava um lugar ou outro, inclusive o movimento de Botucatu. Uma ocasião, eu era telegrafista lá em Apuãs, no meio da serra de Botucatu. À noite, ia cruzar 2 trens de passageiro, um que ia para o Paraná e outro que vinha do Paraná superlotado. E eu salvei o acidente. Quando eu era criança, eu morava em Sorocaba e meu pai sempre passava na estação de Sorocaba, pegava eu e minha irmã, a gente vinha aqui para Laranjal de trem. E nesse percurso a gente adorava ir no restaurante do trem, né? Porque lá tinha franguinho, guaraná, que na época só vendia guaraná mesmo. E o franguinho, eu e minha irmã se divertia no trem, né? E nas divisões do trem tinha umas rampinhas que elas se mexiam, então a gente ficava aqui brincando nessas divisões. As ferrovias foram reativadas e acabaram aí nos últimos 20, 25 anos aí transportando muitos produtos para exportação. Então, nós podemos dizer que aquela ferrovia que nós verificamos no século XIX, no século XX e XXI, o objetivo foi outro, né? Enquanto nós tínhamos ali no início o transporte de café, agora nós estamos vivendo aí uma ferrovia que é uma ferrovia voltada para o agronegócio ou para o setor mineral. É importante também destacar que no início ali do século XIX, né, com a crise de 29 que se abateu sobre o Brasil e sobre o mundo, né, as ferrovias acabaram entrando em decadência e é claro que ali em meados do século XX ali, né, existia a necessidade de reativar ou de fortalecer as ferrovias no Brasil. E isso aconteceu bastante, né, muito forte, com a criação da FEPASA. Então a FEPASA foi uma maneira aí de não perder as ferrovias paulistas e daí com a FEPASA nós tivemos aí alguns anos aí de sobrevida, né? Claro que depois acabou também entrando em decadência e a FEPASA acabou sendo fechada e praticamente inutilizada no estado de São Paulo inteiro. Hoje, dia 4 de outubro de 2024, e estamos visitando o Trem da República aqui em Itu, pra gente ter a experiência do trem, até porque nós nunca andamos de trem. E agora a pergunta, será que um dia teremos essa experiência do trem em Laranjal Paulista? Talvez sim. Hoje já existe um projeto de passeio turístico em Laranjal Paulista em que você poderá, talvez, em breve, desfrutar desse passeio de trem. E quando a gente fala de ferrovia sorocabana em Laranjal Paulista, qual a primeira coisa que você pensa? A primeira coisa que eu penso é na estação de trem da Sorocabana. E também acredito que em Laranjal todo mundo conhece a música do Parafuso e que falava da Sorocabana e cita o nome da cidade na música, né? A única música do Tião Carreiro que é citado o nome da cidade de Laranjal, daí todo mundo lembra disso em relação a Sorocabana. Existe uma velha casa perto da linha FEPASA, antiga Sorocabana. Lembrança que ainda resta de quem foi o rei das festas das noites interioranas. Existe uma velha casa perto da linha FEPASA, antiga Sorocabana. Lembrança que ainda resta
festa das noites interioranas. Era ele um trovador, renomado cantador de versos improvisados. Por esse interior afora, muita gente ainda chora o parafuso afamado. E vi aquele negrinho rodeado de carinho, todos lhe queriam bem. Quando o povo lhe cercava, parafuso não negava um sorriso pra ninguém. No lugar que ele cantava, o povão aglomerava para ouvir o seu repente. Além de bom repentista, era também humorista, divertia toda a gente. Na cidade ou na fazenda, onde houvesse uma contenda, era sempre convidado. Das pousadas do divino, velhos moços e meninos, amanhecia acordado. Tietê, Capivari, Sorocaba, Tatuí, Laranjal, Botucatu. Em qualquer localidade era ele, na verdade,